Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro Com o Amor Não Se Brinca. Também quero agradecer aos comentários carinhosos e o apoio que eu venho recebendo de cada um de vocês, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 7. No domingo pela manhã, Fausto saiu bem cedo em direção à vila. Queria falar com o padre a respeito da capela que estavam construindo na fazenda. A capela era um projeto seu e de Rodolfo, que a idealizaram para satisfazer o desejo da mãe, que, bem velhinha, não tinha mais a mesma disposição de outrora para levantar cedo e ir à missa dominical. Rodolfo, por sua vez, vendo que o irmão se ausentara, resolveu agir. Desceu cautelosamente e foi esperar Júlia na sala de jantar. Sabia que ela, em breve, desceria para o café e ele tencionava abordá-la após o de jejum. A família em breve despertou e todos se reuniram. A mãe tinha gestos artificiais e Constância tudo fazia para esconder o nervosismo. Até que Júlia, tentando parecer casual, indagou meia sem jeito. Alguém viu Fausto? Como ninguém respondesse, Tonha, que acabara de colocar a leiteira sobre a mesa, disse sem tirar os olhos do chão. Saiu logo cedo e disse que ia à vila. Fazer o quê? Quis saber Palmira. Acho que foi falar com o padre sobre a capela. Capela? Que capela? Perguntou Constância. Palmira olhou para ela e respondeu orgulhosa. Fausto e Rodolfo resolveram presentear-me com uma capelinha que está sendo construída aqui na fazenda. Mas que maravilha, mamãe! Elogiou Camila. É sim, minha filha. Bem, agora, se me dão licença, vou me retirar. Palmira terminou o café e se levantou, seguida de Constância, que não a largava. Desde que voltara, a sobrinha não se mostrava receptiva a ninguém e vivia a seguir Palmira por todos os lados. Depois que todos saíram, Júlia se levantou e também pediu licença. Ia cavalgar. Rodolfo aproveitou e, com ar displicente, perguntou: Posso acompanhá-la? Está um bonito dia e não gostaria de perdê-lo, trancado aqui dentro de casa. Ela ficou desconcertada. Não esperava por aquele convite inoportuno, mas não podia recusar. Se o fizesse, talvez estivesse declarando guerra aberta a Rodolfo e Palmira. E ela não queria se desentender com o futuro cunhado e muito menos com a futura sogra. Levantando os ombros, suspirou e disse: Pode sim. Então vamos? Ele estendeu o braço para ela e Júlia o tomou sem muito interesse. Apesar de idêntico a Fausto, Rodolfo não inspirava a mesma confiança. Havia algo nele que não a agradava. Sabia que ele era cruel e vingativo, mas não era só isso. Era certa inquietação que sentia em sua presença. Ela abanou a cabeça, tentando espantar aqueles pensamentos, e sorriu. Rodolfo falava alguma coisa sobre o tempo, mas ela não lhe prestava a menor atenção. Seu pensamento estava voltado para Fausto. Ela o amava imensamente e gostaria que ele estivesse ali para ampará-la e protegê-la. Os dois tomaram as montarias e saíram pela fazenda. Havia muitos lugares bonitos para se ver, muitos campos verdes para cavalgar, e eles iam em silêncio, apreciando a paisagem. Rodolfo ia à frente, indicando-lhe o caminho, e Júlia seguia-o maquinalmente, sem prestar atenção por onde ia. Breve alcançaram um recanto bem afastado, no extremo oposto da fazenda, perto da divisão com a Ouro Velho. Era um lugar lindo, cercado de árvores, embora um pouco deserto e sombrio. As árvores ali eram bem altas, e o sol quase não penetrava. Rodolfo apeou e dirigiu-se para Júlia, e só então ela se deu conta do lugar em que estava e sentiu medo.
E se ele lhe fizesse algum mal? Ao vê-lo se aproximar, disse mais que depressa: Vamos voltar, Rodolfo. Já nos afastamos bastante. Espere um instante, respondeu ele com voz melosa, ao mesmo tempo em que segurava o cavalo de Júlia pela rédea. Por que não desmonta um pouquinho, só para descansar e desfrutar dessa paz? Sem saber o que fazer, ela desmontou, deixando que Rodolfo a segurasse e a colocasse no chão. Ao contato de suas mãos, ela sentiu um calafrio e se encolheu toda, já arrependida de haver apeado. Rodolfo, acho que quero voltar. Já está ficando tarde e logo, logo Fausto estará de volta. Pode ficar preocupado. Ora, mas o que é isso? Então não sirvo? Como assim? O que quer dizer? Você sabe, se gosta tanto de Fausto, por que não pode gostar de mim também? Rodolfo, eu não entendo o que quer dizer. Ora, minha querida, entende muito bem. Fausto e eu somos iguais. Se sente atração por ele, há de sentir por mim também. Não há diferença entre nós. Ao dizer isso, ele a segurou pelos punhos e tentou beijá-la, mas ela desviou o rosto enojada. Júlia estava apavorada, sozinha ali com aquele homem forte e ardiloso. Sabia que corria grande perigo. Tentando manter a calma, ponderou. Por favor, Rodolfo, não faça isso. Por que não? Não disse que ama meu irmão? Por que não pode amar-me também? Porque é diferente. Vocês são iguais na aparência, mas internamente são muito diferentes. Diferentes em quê? Por acaso ele é melhor do que eu? Eu não disse isso. Vocês são diferentes, é só. Por que foi preferi-lo a mim? Por que não pôde me amar em lugar dele? Porque não se pode mandar no coração. Mas eu a quero. Não pode amá-lo mais do que a mim. Ela tentou se desvencilhar, mas ele não a soltava. Ao contrário, cada vez apertava-a mais, até que ela gritou. Por favor, Rodolfo, solte-me, está me machucando. Ah, sinto muito, não quero magoar essa pele tão alva e sensível. E afrouxou um pouquinho. Júlia, no auge do desespero, desferiu-lhe um golpe com os joelhos, atingindo-o bem na virilha, e ele a soltou, dobrando no chão ao uivar de dor. Ela correu para o seu cavalo e montou, e Rodolfo, recobrando forças, levantou-se e correu atrás dela. Rapidamente tomou a montaria e partiu em seu encalço. Júlia, sem saber que caminho tomar, deu rédea ao animal e saltou a cerca, passando para o lado da fazenda Ouro Velho, sempre com Rodolfo atrás dela. Os dois cavalgavam muito bem, e a perseguição prosseguia implacável. Júlia, movida pelo instinto de preservação, corria em direção à casa grande, e Rodolfo, tomado pelo ódio e pelo ciúme, corria o mais que podia, na intenção de alcançá-la antes que chegasse. Ele já a estava quase alcançando, cavalgando a seu lado e tentando segurar as rédeas do cavalo de Júlia, que o empurrava, dando-lhe tapas desajeitados. Rodolfo ria freneticamente, parecia enlouquecido, e gritava entre dentes. Vai ser minha, Júlia. Não adianta fugir, porque você vai ser minha. Fausto não pode tê-la, não pode. Ela já estava cansada, e Rodolfo já estava quase conseguindo agarrar as rédeas do animal, quando Júlia avistou um vulto negro ao longe, com um machado na mão, cortando lenha. Ela esporeou o cavalo e ele se afastou um pouco de Rodolfo, que logo chegou a seu lado. O vulto, ouvindo o barulho dos cascos dos animais no solo, parou o serviço e olhou, tentando reconhecer os cavaleiros. A princípio, não os reconheceu, mas depois, vendo a saia de Júlia voando ao vento, percebeu tratar-se de uma mulher que acenava para ele, com um homem quase a alcançá-la. Júlia logo reconheceu Trajano e começou a agitar os braços, na esperança de que ele a visse e a ajudasse. Com efeito, assim que Trajano reconheceu Sinhazinha Júlia, soltou o machado e correu, até que ela conseguiu chegar até ele. Rodolfo, a seu lado,
não conseguia dissimular o ódio. Diminuiu a marcha e disse, tentando disfarçar: Bela corrida, Júlia. É exímia a Amazona. Júlia olhou para ele arfante, cheia de terror, e Trajano pôde perceber o medo em seus olhos. Estava tão ofegante que não conseguia falar, até que o escravo se adiantou perguntando: Está tudo bem, sinhazinha Júlia? Ela olhou para Rodolfo, que lhe endereçou um sorriso diabólico, e respondeu: Sim, Trajano, tudo bem. A sinhazinha estava apostando corrida, é? Estava sim, respondeu Rodolfo mal-humorado. Por quê? O que tem com isso? Nada, senhor. É que sim, a Júlia chegou tão assustada que pensei que... Você não tem que pensar nada. Escravo não pensa, obedece. Desculpe, senhor, mas não lhe devo obediência, não. Ora, negro insolente, como se atreve? Já não basta o que fez a Túlio? Ainda me desafia? Trajano não respondeu. Estava preocupado com Júlia. Ele a conhecia muito bem e sabia que aquele moço tencionara fazer-lhe algum mal. Senhor, com todo respeito, vou pedir que vá embora. Vou acompanhar sinhazinha Júlia até a casa grande. Rodolfo, ainda não convencido de que perdera sua presa, levantou o chicote que trazia preso à cinta e desferiu em Trajano violenta chibatada, fazendo com que ele levasse a mão ao ombro, onde fora atingido, enquanto o outro vociferava. Isso é por meu sobrinho Túlio. Chega, Rodolfo, gritou Júlia. Vá-se embora daqui. Vou se quiser. Não se esqueça de que essas terras são minhas e posso vir aqui a hora que desejar. A fazenda está arrendada e você não tem o direito de vir sem ser convidado. Agora vá embora. Mas Rodolfo não parecia disposto a ceder. Perdera e não queria admitir. Depois disso, Júlia, com certeza, contaria a Fausto o que acontecera, e o irmão, na certa, tomar-lhe-ia satisfações. Vendo que o moço não se mexia, Trajano tratou de intervir novamente. Não ouviu o que ela disse, senhorzinho? Por favor, saia daqui. Será que quer apanhar de novo, negro? Não, senhor. Mas se o senhor tentar me bater novamente, não vou permitir. Não sou seu escravo e não estou acostumado a apanhar. Rodolfo fuzilou-o abismado. Como era insolente aquele escravo. Merecia uma surra. Contudo, tinha que reconhecer que o negro era mais alto e mais forte que ele, e ser-lhe-ia muito fácil desarmá-lo e até matá-lo. Temeroso, engoliu o ódio e retrucou. Isso não vai ficar assim, Júlia. Quanto a você, negro, não perde por esperar. Virou as rédeas do cavalo e foi embora. Sentia tanto ódio que parecia que ia explodir. Aquela era mais uma das muitas afrontas que vinha sofrendo, e ele precisava se vingar. Daria um jeito de se vingar de todos e saborearia sua vingança pisando sobre seus inimigos. Quando Fausto chegou da vila, recebeu a notícia de que Júlia não se encontrava em casa, pois havia saído logo após o de jejum para um passeio a cavalo com Rodolfo, e ainda não retornara. E meu irmão? Indagou Fausto ao escravo que o recebera. Também ainda não voltou? O senhorzinho Rodolfo está lá no rio, pescando. Fausto rodou nos calcanhares e partiu em busca do irmão. Alguma coisa devia estar errada. Onde estava Júlia? Por que não voltara com ele? Encontrou-o sentado numa pedra, com as calças arregaçadas e um caniço na mão, pescando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ao seu lado, Túlio mascava um pedaço de fumo de rolo e parecia desinteressado da pescaria. Fausto chegou por trás deles e chamou. Rodolfo, onde está Júlia? Rodolfo olhou para ele com desprezo. Tinha vontade de esmurrá-lo, mas conteve o ímpeto e disse em tom de sarcasmo. Não sei. Deixei-a na fazenda Ouro Velho, em companhia de um negro. Fausto já ia responder, mas mudou de ideia. Não queria estragar seu domingo com uma discussão sem propósito.
Sabia que Rodolfo o estava provocando, mas não queria responder às suas provocações. Ele não deu resposta ao irmão e se foi, rumo à fazenda Ouro Velho. Não lhe agradara nada aquele passeio. Então, Júlia não sabia que ele e o irmão haviam brigado? Desde o dia em que ele e Rodolfo tiveram aquela briga em presença da mãe, nunca mais foram os mesmos. Mantinham um relacionamento cordial, mas Fausto podia perceber certa agressividade no tom de voz de Rodolfo, todas as vezes que ele lhe dirigia a palavra. O irmão, sempre que podia, evitava encontrá-lo e quase não olhava mais para ele. Nos dias que se seguiram à briga, Rodolfo não o esperou mais para vistoriar a plantação, como sempre fazia, preferindo sair sozinho, mais cedo, ou então não indo mais. Ao chegar à fazenda Ouro Velho, todos estavam reunidos no jardim, conversando, inclusive Dário, que chegara havia pouco para o almoço. Logo que Júlia ouviu, levantou-se e correu. Estava ansiosa por vê-lo, e não pôde ocultar que algo de muito errado se passara com ela. Ele a abraçou e, sentindo seu corpo trêmulo, indagou. Júlia, meu bem, aconteceu alguma coisa? Soube que saiu com Rodolfo. Ela se abraçou ainda mais a ele e começou a chorar. Não queria contar-lhe o ocorrido, mas sentia que não poderia guardar aquilo só para si. Na fazenda, nada dissera a ninguém, e pedira a Trajano que não comentasse o ocorrido. O escravo prometera guardar silêncio, e ela passara ali a manhã toda, sem que ninguém desconfiasse do sucedido. Oh, Fausto, respondeu ela finalmente. Não queria que você soubesse, mas creio que não conseguirei ocultar nada de você. Diga-me, minha querida, o que foi que aconteceu? Ele enxugou-lhe as lágrimas e, tomando-a pelo braço, saiu em direção oposta, acenando para os demais. Enquanto caminhavam, ela ia-lhe contando tudo o que acontecera e podia sentir a raiva crescendo dentro dele. Quando terminou, ele disse entre dentes: Aquele cachorro, miserável! Deveria matá-lo. Acalme-se, querido. Afinal, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Ele quase a violentou. Não creio que pretendesse chegar tão longe. Penso que queria apenas me beijar. Beijar, pois sim. E pensar que eu, a princípio, até senti pena dele, julgando-o um pobre infeliz, por se apaixonar por você. Como fui tolo! Ele não presta e merece uma lição. Não diga isso. Você é um homem bom e compreensivo, e tenho certeza de que conseguirá entender. Mas entender o quê, meu Deus? Que ele a desrespeitou? Que quis me trair? Não, que agiu feito uma criança, incapaz de compreender a extensão de seus atos. Júlia, como pode ainda defendê-lo? Mas não o estou defendendo. Estou apenas tentando mostrar-lhe que Rodolfo ainda não aprendeu a respeitar seus semelhantes. E daí? Isso por acaso é desculpa para ele fazer o que fez? Não, mas é motivo para que possamos compreendê-lo e ajudá-lo. Ajudá-lo? Mas como? O que quer que faça? Que o apoie? Que há de vida com ele? Fausto, que horror! Como pode dizer uma coisa dessas? Desculpe-me, meu bem, não quis ofendê-la, mas é que essa sua atitude me deixou indignado. Pensei que tivesse ficado furiosa com o que ele fez. E fiquei. Mas Rodolfo é seu irmão, e acho que agiu movido pelo ciúme. Talvez não tenha tido intenção de ofender-me ou de traí-lo. E teve intenção de quê, então? Não sei ao certo, mas creio que Rodolfo está confundindo as coisas. Ele pensa que só porque vocês são gêmeos, eu deveria gostar dele tanto quanto gosto de você. Não entende porque fui preferi-lo a ele. E daí? Continuo achando que isso não é motivo para atacá-la. Um homem de caráter não agiria assim. Não desrespeitaria uma moça só porque sente ciúmes. Não, Júlia. Isso foi coisa de um patife. E ele bem merece uma reprimenda. Eu deveria matá-lo. Pelo amor de Deus, Fausto, nem pense numa coisa dessas.
Júlia, não entendo você. Há pouco, quando cheguei, você chegava a tremer. Não sei se de medo, de ódio, de revolta ou de tudo isso junto. Mas agora parece que mudou. De repente, é como se você tivesse passado a aceitar tudo isso com extrema naturalidade. Não é nada disso, Fausto. Não interprete tudo errado. Já disse que fiquei com medo e com raiva. Ninguém gosta de ser atacado, agredido, humilhado. No entanto, isso nada tem a ver com o fato de que sinto pena dele. Pena? Era só o que me faltava. Pena sim. Como disse, Rodolfo ainda está muito longe de entender o que é respeito e pensa que pode tudo, só porque é branco e rico. Fausto estava desanimado. Não adiantava tentar convencer Júlia de que Rodolfo deveria ser advertido. Ela possuía bom coração e não queria que ele se desentendesse com o irmão novamente por causa dela. Esgotados seus argumentos, acabou por concordar. Está bem, Júlia, você venceu. Não quero mais falar sobre isso. Então prometa que não tomará nenhuma atitude drástica contra ele. Está certo. Se for o que quer. Obrigada, Fausto. Sabia que você entenderia. Os dois se beijaram e voltaram para junto dos demais, que já se preparavam para o almoço. Quando chegaram, Ezequiel cumprimentou sorridente. Senhor Fausto, há quanto tempo não os vemos? Fico muito feliz que esteja aqui. Obrigado, é um prazer reencontrá-los. Creio que ainda não conhece nossa filha Sara, disse Ezequiel, mostrando-lhe a menina. Não, ainda não. Muito prazer, senhorita. O prazer é todo meu, respondeu ela acanhada. Sara e eu vamos ficar noivos, adiantou-se Dário. É mesmo? Quando? Não sabemos ainda, logo que ela melhore. Senhor Fausto, interrompeu Rebeca, por que não fica para o almoço? Ah, não, obrigado. Não quero causar incômodo. Mas não será incômodo algum. Dar-nos-ia imensa satisfação. Bem, se é assim, aceito. Ótimo. Agora, se me der licença, vou mandar pôr mais um prato à mesa. O almoço transcorreu sem maiores preocupações. Sara e Dário faziam planos para o casamento, e todos estavam felizes. Fausto, porém, olhando mais para a moça, pôde perceber a enorme palidez de suas faces. Ela era, com certeza, uma moça enferma, e, embora desconhecesse a natureza daquela enfermidade, sabia tratar-se de algo sério. De vez em quando, ela tossia de leve, tentando disfarçar a falta de apetite. Quase não comia, e ele podia notar-lhe certo desânimo, como se estivesse muito cansada. Fausto teve um pressentimento ruim, mas não disse nada. Não queria impressionar Júlia, e tampouco saberia definir o porquê daquela sensação. Capítulo 8. O clima da fazenda São Jerônimo parecia haver retomado a normalidade, e ninguém mais tocava no assunto das brigas que se haviam sucedido em tão curto espaço de tempo. Palmira, apesar de tudo, gostava muito da convivência em família, e principalmente de Túlio, por quem acabara se afeiçoando em demasia. O rapaz era muito parecido com seu primeiro marido, Gaspar, e isso a enchia de orgulho. Rodolfo, sempre que possível, juntava-se a eles, e Fausto escolhia as horas em que sabia que ele não estava para ficar junto da mãe. Constância, por sua vez, começou a sair sozinha. À medida que o tempo passava, foi se acostumando à sua nova situação e arriscava algumas incursões pela casa e pela fazenda. Aos poucos, foi se soltando, e em breve voltou a ser a mesma Constância de sempre, alimentando seu ódio por Tonha. Ela vivia a vigiar a escrava, não lhe dizia nada, ficava apenas olhando-a, com ar mordaz. Nos lábios, um sorriso sarcástico a acompanhá-la. Tonha não dizia nada, não gostava de Constância, mas o que poderia fazer? Ela era sobrinha de Sinhá Palmira, e o melhor era tratá-la com respeito e deferência, sem, contudo, prestar-lhe muita atenção.
E ainda havia Túlio. Apesar da conversa que tivera com a mãe, ele não parava de pensar em Etelvina. Mesmo a avó não aprovava aquele interesse. Certa vez, até chegara a lhe contar que Licurgo, seu segundo marido, criara o hábito de dormir com uma negrinha de dentro, mas que ela o forçara a abandoná-la, e ainda mandara dar-lhe uma surra. Pretendia com isso deixar claro que não toleraria aquele tipo de envolvimento em sua casa. Com isso, Túlio começou a ficar desesperado. Ansiava pelo corpo de Etelvina, tão jovem, tão fresco. Ele vivia a segui-la com os olhos, mas ela, sempre que o via, fugia apavorada. Além disso, seu coração já estava preso ao de Trajano, e ela muito lamentara sua partida dali. Mal via a hora de tornar a vê-lo, e rezava para que seus orixás o trouxessem de volta. Chegava mesmo a fazer diversas oferendas na cachoeira, pedindo a Oxum, a deusa do amor, que o levasse para seus braços. Nessas ocasiões, Túlio sempre ia atrás dela, mas nunca tivera coragem de se aproximar, com medo de que alguém descobrisse e contasse para a mãe ou a avó. Apenas Rodolfo conhecia seus desejos. Só o tio era capaz de compreender sua aflição. Ele mesmo, por diversas vezes, servira-se das negras, a exemplo do pai, sem que a mãe jamais descobrisse. Ao saber disso, Túlio indagou abismado. — Mas o quê? Quer dizer então que você já se deitou com as negras? — É claro que sim, por diversas vezes. — E vovó nunca descobriu? Ele soltou uma gargalhada e respondeu. — Ela nunca nem sequer desconfiou. — Mas como você consegue? — Sabe o Terêncio? — O capataz? — É ele quem me arruma as negrinhas, como fazia antes com papai. — Mas vovó disse que descobriu sobre seu pai e uma escrava, e que ele teve que parar de se encontrar com ela. — Bom, isso lá é verdade. Ele parou de se encontrar com ela, mas pouco depois passou a se deitar com qualquer uma que estivesse disponível. E vovó também nunca ficou sabendo. Ora, vejam só. Pois é, por isso é que lhe digo, não tenha receio de tomar a negra que quiser. Elas estão aqui para nos servir e não podem se recusar. Túlio olhou com ar de cobiça, já mordendo os lábios, o corpo se enchendo de desejo só de imaginar a negra Etelvina sob seu corpo. — Será mesmo? — perguntou com um olhar lúbrico. — É claro. Está interessado? — Você sabe que sim. — Eu sei. Etelvina, não é mesmo? — É sim. Foi por causa dela que Trajano me bateu. Tenho certeza de que ele também gostou dela. Pior para ele. Vai ter que suportar vê-lo. Rodolfo parou de falar e encarou o sobrinho com ar diabólico, mudando de assunto. — Ei, espera aí. Quer se vingar daquele negro? — Vingar-me? Como? — Apenas me responda. Quer vingar-se dele ou não quer? — Sim, seria divertido. — Ótimo. Então vai se vingar dele. — Mas como? Em que está pensando? — Quer mesmo saber? Ele assentiu. — Pois vou lhe contar. Túlio chegou-se mais para perto de Rodolfo, profundamente interessado, e ele narrou-lhe em detalhes o plano que tinha para se vingar daquele negro imundo, como chamava Trajano. Túlio começou a rir. O plano era perfeito, e Trajano receberia a lição que merecia. — Mas como faremos para executá-lo? — Deixe tudo por minha conta. Na hora certa de agir, eu o informarei e explicarei direitinho tudo o que tem que fazer. Por enquanto, basta ficar de olho na negra. Túlio saiu dali animado. Era uma excelente ideia, e mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Passando pela porta da cozinha, dirigiu-se para o terreiro, onde Etelvina estava pendurando a roupa. Chegou perto dela e parou, encarando-a com um sorriso irônico no rosto.
A moça assustou-se e encolheu-se toda, tentando realizar sua tarefa sem prestar-lhe atenção. Túlio, porém, sem tirar os olhos dela, disse com voz melíflua: Etelvina, sabe que é uma escrava muito bonita, não sabe? Ela baixou os olhos envergonhada e suplicou: Por favor, senhor, deixe-me trabalhar em paz. Mas eu não estou atrapalhando. Ou estou? Pode falar. Não, senhor, não está. Então por que não me deixa ficar aqui a observá-la? Senhor Túlio, por favor, não se preocupe comigo, Etelvina. Ou melhor, faça de conta que não estou aqui. Só quero admirar sua beleza. Ela estava constrangida e com medo. Olhou para a porta da cozinha e viu Tonha lá dentro, preparando o jantar. Tonha, como que sentindo o apelo mudo da outra, virou-se subitamente e logo percebeu o que estava se passando. Foi até a porta e gritou: Etelvina, pode vir aqui um instante, sim? Etelvina, agradecida, terminou de pendurar o lençol e correu para a cozinha. Túlio despindo-a com um olhar. Chamou Tonha? Chamei sim. Será que pode me ajudar com esse bolo? É claro, Tonha, agora mesmo. Túlio chegou por detrás delas, sem que nenhuma das duas percebesse. Parecia um felino silencioso e traiçoeiro. Elas levaram o maior susto quando ele disse: Tonha, por que não se mete com sua própria vida? Tonha teve um sobressalto e respondeu, as faces ardendo em fogo. O que disse, senhorzinho? Você ouviu muito bem. Meta-se com sua própria vida e não se atravesse em meu caminho. Não sei o que o senhorzinho quer dizer. Sabe sim. Não pense que só porque tio Fausto e tio Rodolfo gostam de você, pode fazer o que quiser. Lembre-se de que minha avó somente a tolera aqui por causa deles, mas eu posso muito bem fazer com que ela mude de ideia. Senhorzinho, perdão, mas não compreendo. Não se faça de tonta, mulher, porque sei que não é. Estou avisando. Não se meta comigo. Você não me conhece e não sabe do que sou capaz. Sem dizer mais nada, voltou-lhe as costas e saiu porta fora. Tonha sentiu medo e Etelvina começou a tremer, dizendo em lágrimas: Oh, Tonha, desculpe, não devia ter metido você nessa história. Minha filha, a história de um negro é a história de seu povo. O que está acontecendo com você já vi acontecer muitas vezes e sei como sempre termina. Mas você não devia ter me chamado. Senti que você precisava de ajuda. A culpa foi minha. E agora, se senhorzinho Túlio fizer alguma coisa contra você, não poderei me perdoar. Não se preocupe, menina. Nada vai me acontecer. E depois, não será a primeira vez. Mas não quero, não quero. Então pare de se preocupar e tenha cuidado. Evite sair sozinha. Mas eu tenho que lavar roupa lá no riacho. Eu sei. E isso você não pode evitar. Mas pode deixar de ir sozinha fazer oferenda a Oxum, não pode? Como sabe disso, Tonha? Por acaso pensa que sou boba, é? Ô, Etelvina, já vivi muito e já amei também. Sei como são essas coisas. Mas não vá mais fazer oferendas sozinha. Se não tiver com quem ir, não vá. É perigoso. Senhorzinho Túlio pode segui-la e só Deus sabe o que poderá acontecer. Tem razão, Tonha. Estou sendo descuidada, não é? Está, e muito. Agora venha. Acabe de bater esse bolo, ou não ficará pronto a tempo para o jantar. Deixe que eu mesma termine de estender a roupa. Tonha saiu para o terreiro e começou a pendurar os lençóis no varal. Estava preocupada com Etelvina. Sentia no coração um aperto de desgraça. Ela se abaixou para apanhar uma colcha na cesta e viu uma sombra de mulher projetando-se sobre seu corpo. Assustada, levou a mão ao peito e ergueu-se, virando-se apressada, dando de cara com Constância,
que a olhava com aquele sorriso sarcástico de sempre. Sinhá Constância? Exclamou. Deseja alguma coisa? Como Constância não respondesse, Tonha voltou-lhe as costas e continuou a trabalhar, sob o olhar ameaçador da outra. Ficaram assim durante cerca de 10 minutos, até que Tonha, terminando o serviço, disse acabrunhada: Licença, sinhá. Constância chegou para o lado e Tonha passou de cabeça baixa. Deu 2 passos e parou, ao ouvir a voz esganiçada da outra. Não pense que já a perdoei pelo que me fez. Tonha, ainda de costas, retrucou. Perdão, sinhá, mas não fiz nada não. Ah, não? Pois olhe para mim. Tonha não se moveu e Constância puxou-a pelo ombro, fazendo com que se virasse e a encarasse. Olhe para mim, estou mandando. O que vê? Alguma beldade? Tonha, sem saber o que dizer, começou a gaguejar. Sinhá, não sei. Não sei o que quer de mim. Quero que pague os anos de alegria e juventude que me roubou. A escrava nervosa começou a chorar baixinho, e Constância ergueu a mão para bater-lhe, quando ouviu uma voz atrás de si. Por que não a deixa em paz, Constância? Já não basta o que a fez passar? Constância baixou a mão e virou-se furiosa, olhando o interlocutor bem fundo dentro de seus olhos. Camila, gritou, o que quer? Saia daqui, meu assunto não é com você. Mas o meu é com você. Virou-se para Tonha e disse, pode ir, Tonha, deixe que me entenda com sinhá Constância. Mais que depressa, Tonha agarrou o cesto e voltou para a cozinha, de onde Etelvina as observava. Depois que ela se afastou, Camila continuou. Muito bem, agora entre mim e você. Ora, ora, querida prima, vejo que o casamento a tornou corajosa. Nunca fui covarde, Constância, ao contrário de você, que amedronta escravas indefesas. Oh, pobrezinha da Tonha, tão indefesa. Não estou aqui para ouvir suas ironias. Sei muito bem quem você é, e sei também do que é capaz. É mesmo? E daí? O que tem com isso? Pensa que pode me enganar com suas mentiras? Pois saiba que não acreditei em uma só palavra daquela história absurda. Pois pouco me importa no que você acreditou. Não voltei por sua causa. E voltou por quê? Não é da sua conta. Não creio mesmo que seja, mas vou lhe dar um conselho. Deixe Tonha em paz. Por quê? O que vai fazer se eu não deixar? Camila ameaçou-a com um olhar e não respondeu. Rodou nos calcanhares e entrou em casa. Constância havia voltado com algum propósito e estava claro que era Tonha. Será que ainda pretendia, depois de mais de 30 anos, prejudicá-la? Era o que parecia, mas Camila não deixaria. Apesar de contrariado, Fausto cumprira a promessa que fizera a Júlia e não tomara nenhuma atitude drástica contra o irmão. No entanto, não podia deixar aquilo passar em branco e resolveu procurá-lo, ao menos para dar-lhe um aviso. Bateu à porta de seu quarto e entrou, sem nem esperar resposta. Rodolfo estava se trocando para o jantar e ele foi logo falando. Ouça, Rodolfo, prometi a Júlia que não faria nada contra você, mas não posso ficar por aí fingindo que nada aconteceu, quando a vontade que tenho é de matá-lo. Rodolfo olhou espantado. Naquele dia, depois que o irmão saíra para ir ao encontro de Júlia, ele pensou que teria uma nova briga, e das mais sérias. Mas quando Fausto voltou e não disse nada, ele pensou que Júlia não tivesse contado o ocorrido, por medo ou vergonha, ou quem sabe até porque havia gostado. Mas agora, vendo a atitude ameaçadora do irmão, tinha certeza de que ele estava a par de tudo. No entanto, fingindo desconhecer do que se tratava, tornou indignado. Meu irmão, do que está falando? Não se faça de desentendido.
Sei muito bem o que você fez com Júlia, mas quero que saiba que, apesar de ela não querer que eu brigue com você, não vou tolerar que isso se repita. De hoje em diante, quero dar-lhe um aviso. Fique longe de Júlia. Ela é minha namorada e nós vamos nos casar. Rodolfo escutava-o pensativo. Então, Júlia não queria que brigassem. Por quê? Na certa, porque gostara mesmo. Ficara nervosa, era verdade, com medo. Mas também ele fora pior que um animal. Tentara agarrá-la à força. E ela se assustara. Não é assim que se trata uma dama. Mas, no fundo, ela gostara. Por que outro motivo pediria ao irmão que não fizesse nada contra ele, senão para protegê-lo? Porque gostava dele? Sim, com certeza era isso. Ele a estava conquistando e não podia pôr tudo a perder. Era preciso não irritar Fausto. Ou Júlia poderia assustar-se de novo, e ele acabaria por perder a oportunidade de vencer o irmão. Ele deu um sorriso maquiavélico, sua cabeça já tramando um plano para derrotá-lo, e retrucou. Fausto, contenha-se. Não há motivo para ameaçar-me. Não o estou ameaçando. Estou apenas avisando-o. Não se meta mais com Júlia, ou não responderei por mim. Rodolfo baixou os olhos e suspirou. Depois, olhou para o irmão com ar de fingido arrependimento e desabafou. Ouça, Fausto, perdoe-me. Sei que agi errado com você, mas foi por amor. Fausto retrocedeu confuso. Não esperava um pedido de desculpas e indagou perplexo. Como assim, por amor? Rodolfo ergueu os ombros desalentado e prosseguiu. Infelizmente, meu irmão, o destino pregou-nos uma peça. Apaixonei-me por Júlia e confesso que, por uns momentos, cheguei a ficar cego por esse amor e quase perdi a razão. Rodolfo, Não, deixe-me terminar, por favor. Sei que agi errado com você, tentando envenená-lo como a mãe e depois ultrajando sua amada. Mas quero que compreenda que eu estava fora de mim, cego pela paixão, tão cego que não podia enxergar nada nem ninguém à minha frente. Foi por isso que fiz o que fiz, foi por amor. Fausto olhou-o desconfiado. Amava o irmão e sentia-se muito mal com aqueles desentendimentos. E por que só agora resolveu contar-me tudo isso? Porque, depois do que aconteceu entre mim e Júlia, percebi o quanto estava errado. Eu quase a desonrei e traí você, meu irmão, a quem dedico todo o meu afeto. E por pouco não me arruíno também. Eu queria muito lhe falar, mas não tinha coragem, com medo de que você me repelisse. No entanto, a ocasião se fez, e quero que me perdoe. Estou sinceramente arrependido, e juro que isso nunca mais se repetirá. Vou tentar tirar Júlia de meu coração e transformá-la em verdadeira irmã. Fausto estava emocionado, já não tinha mais dúvidas da sinceridade de suas palavras. Rodolfo, por infortúnio, acabara por se apaixonar por sua Júlia, e isso não era culpa de ninguém. Afinal, quem pode mandar no coração? E ele estava certo de que o irmão só fizera o que fizera por amor e por revolta. Afinal, eram gêmeos, e não seria nada difícil que Júlia se interessasse por Rodolfo em vez dele. Contudo, o contrário acontecera, e devia ser difícil ver-se rejeitado, trocado por seu irmão idêntico. Fausto se imaginou no lugar do irmão, fazendo-se sempre a mesma pergunta. Por que não eu? Rodolfo, meu irmão, não sabe como fico feliz em ouvir isso. Estava muito triste, pensando que você me havia traído. Como vê, Fausto, isso não é verdade. Eu jamais trairia meu irmão. Graças a Deus que logo despertei dessa paixão que me toldava razão e pude novamente raciocinar com clareza. Você é muito importante para mim e não posso desentender-me com você por causa de mulher nenhuma, ainda que seja por uma mulher maravilhosa feito Júlia. E então, será que pode me perdoar? Fausto abraçou-o emocionado e respondeu com sinceridade. É claro que sim, meu irmão, meu amigo. Sem ressentimentos?
sem ressentimentos. Ótimo. E quero também pedir desculpas a Júlia. Acha isso necessário? É claro que sim. Não quero que minha futura cunhada me veja como um inimigo ou um monstro. Ao contrário, quero ser seu amigo e vou provar a vocês dois que tudo isso, em breve, será parte do passado. Muito bem. Acho que é melhor mesmo. Só assim Júlia poderá esquecer tudo o que aconteceu. Espero que também possa me perdoar e confiar em mim. Você confia, não confia? Fausto hesitou, mas acabou respondendo. Claro, claro que sim. Não vai ficar agora desconfiado de tudo o que fizer ou disser, nem com medo de me deixar a sós com Júlia, vai? É claro que não. Fausto queria acreditar. Confio em você e sei que não vai me decepcionar. Rodolfo estava satisfeito. O irmão era um perfeito idiota, sempre tão impulsivo, de temperamento explosivo, mas ingênuo, feito uma criança. Nem de longe percebera que ele estava mentindo o tempo todo. Arrependido, pois sim, eles que o aguardassem. Reconquistaria a confiança de ambos, e então eles veriam. Júlia seria só dele, e o irmão perderia mais aquela disputa. Continua no capítulo 9. Até lá!